Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de filosofia e no encontro de hoje teremos a ocasião de fazermos uma introdução ao pensamento de São Tomás de Aquino, em especial em relação ali ao Tratado da Lei, né? Que é a parte da Suma Teológica que mais interessa aos estudantes de Direito, enfim, e também para a filosofia do Direito. São Tomás de Aquino é um teórico muito importante, tem muito impacto, tem alguns títulos, enfim, que eu vou colocar em relação à vida dele, mas a melhor forma de conhecer quem foi São Tomás seria através de uma biografia escrita pelo Chesterton, né? Esse livrinho aqui é considerado a melhor biografia que nós temos no mercado, enfim, em relação à vida de São Tomás, né? E também foi escrito por um autor considerado bem-aventurado pela Igreja Católica. Mesmo assim, sem, enfim, aprofundar a questão ali de quem foi São Tomás, eu quero destacar alguns aspectos da vida dele e alguns títulos que nós podemos associar a ele. Lembrando que o objetivo desse vídeo em especial é apenas ser uma introdução, o que seria, entre aspas, ali uma aula 1 ao pensamento de São Tomás. Nada impede ali de que estudos mais aprofundados, futuros, enfim, que a gente possa fazer em conjunto, nós possamos verticalizar essa discussão e comentar aspectos mais detalhados sobre a filosofia do direito de São Tomás de Aquino e também, enfim, sobre a vida e a obra dele. Mesmo assim, eu gostaria de destacar alguns aspectos relacionados ao pensamento dele, né? Coloco aqui para vocês a data de nascimento, o ano do nascimento, o ano da morte de São Tomás. Ele viveu ali, escreveu no século XIII, é considerado para nós o ponto alto da escolástica medieval e também ele é considerado o maior pensador da Igreja Católica, apesar de alguns anos, alguns séculos na verdade, ele ter ficado aí desaparecido no cenário, mas voltou com toda a força depois que o Papa Leão XIII considerou os ensinos tomistas como base para a doutrina oficial, enfim, da Igreja Católica, né? Além de ser o maior filósofo medieval, ele também é considerado ali, né, o maior teólogo da Igreja Católica, depois, enfim, dessa consagração que o Papa Leão XIII fez recentemente, né? E um grande mérito que ele tem ali, né, é que ele acabou sendo um grande sintetizador de ideias. São Tomás acabou dialogando com a tradição judaica, tradição cristã, teve ali também a característica de recepcionar certas influências árabes em seu debate. Também ali teve contato com toda a tradição grega, romana, e São Tomás tem, de certa forma, um aspecto cosmopolita em seu pensamento. E uma coisa que ele consegue fazer e entregar na Suma Teológica é um diálogo com todos esses autores, é uma grande síntese em relação a esses pensamentos, né? E também, diante de todo um contexto intelectual, um contexto acadêmico, né? São Tomás foi um autor muito produtivo, enfim, também foi professor na Universidade de Paris, tal. Tem toda uma trajetória acadêmica que nós poderíamos aprofundar, mas não vamos fazer isso nesse vídeo. Coloco para vocês ali que ele é considerado também o patrono dos professores e dos estudantes, né? E naqueles momentos difíceis, assim, no meio de uma prova, tal, a gente não sabe a quem orar, sempre aí fica a opção de recorrer ao São Tomás de Aquino para buscar uma iluminação na realização, enfim, de uma avaliação, né? E São Tomás também iniciou seus estudos, enfim, em torno de uma pergunta simples, aparentemente simples, mas que guarda muitas complexidades, né? Dizem os biógrafos que em determinada aula ele levantou a seguinte questão aos seus professores, né? Enfim, em especial um professor, né? Ele perguntou, né? O que é Deus? O que é Deus? Parece uma questão simples, mas a resposta que ele ouviu em determinada aula foi uma coisa bem simples, assim, tal, né? Apesar de não completamente errada, falando, ele perguntou o que é Deus e o professor respondeu, Deus é. Não é uma resposta que satisfez São Tomás de Aquino em determinado momento. E uma leitura que o pessoal faz, que os tomistas fazem, é que a Suma Teológica, de certa forma, é um aprofundamento a essa questão. Deus não pode simplesmente ser respondido ou investigado de uma forma curta, e também nós não podemos esgotar essa resposta. Mesmo assim, nós podemos falar muita coisa acerca de aspectos da natureza divina, aspectos, enfim, do que é Deus, né? E a Suma Teológica, de certa forma, busca responder de uma forma mais aprofundada esse questionamento que ele fez, né? E o objeto de estudo principal nosso, enfim, no encontro de hoje, querendo ou não,
vai ser, enfim, essa Suma de Teologia ou Suma Teológica, né? Cujas algumas considerações farei ao longo dessa exposição. Mas o que eu chamo a atenção para vocês agora é que essa suma ela é apresentada a partir de um método específico, é chamado método da disputatio. O que isso caracteriza? O que é isso? Basicamente, o ensino da filosofia medieval nas universidades medievais, no contexto da escolástica, tinha dois métodos de ensino. Através de leituras, ou lexio, enfim, em que o professor, no tablado, enfim, fazia a leitura comentada e, enfim, com várias etapas a respeito de um texto, seja um texto bíblico, seja um texto, enfim, de um jurisconsulto romano, um texto grego, ou através da disputatio, que consiste no embate entre argumentos em torno de uma questão. Por exemplo, era feita uma questão aparentemente simples, por exemplo, Deus existe? E a partir disso eram levantados argumentos favoráveis e contrários a determinada posição que poderia responder essa questão, né? E ali, São Tomás, quando explica, quando menciona, enfim, esse método da disputatio, menciona a verdade consiste na superação de contradições. E a partir de uma questão aparentemente simples, né, o direito é algo da vontade ou da razão. Deus existe? É possível provar de forma racional a existência de Deus? Questões, enfim, que nós podemos levantar. Nós levantamos argumentos favoráveis e contrários a essa proposição e vamos, enfim, fazendo um embate entre as opiniões. Na medida em que nós vamos construindo esse raciocínio, nós fazemos isso através da disputatio, né, cuja estrutura ficará mais clara no segundo momento quando nós comentarmos algumas questões do Tratado da Lei. Mas no primeiro momento, uma primeira ideia de São Tomás de Aquino chama atenção, enfim, para esses objetivos. O segundo ponto que eu quero chamar a atenção para vocês vai aparecer para nós aqui na relação entre ciência e igreja, né? Coloco aqui na tela para vocês um texto um pouquinho extenso, mais extenso do que gosto de colocar. Geralmente gosto de colocar um texto que apareça de forma bem legível, bem confortável de leitura na tela de um celular, mas aqui eu acabei carregando um pouquinho mais a tela, né? Mesmo assim, isso deriva de uma importância fundamental de um conceito, de um aspecto do pensamento de São Tomás de Aquino, que versa sobre a relação entre ciência e igreja, ou de outro modo ali, entre fé e razão, né? E quando nós trazemos esse tópico para comentário, coloco para vocês uma proposição-chave. São Tomás entende que é possível nós harmonizarmos fé e razão, harmonizarmos o trabalho dos cientistas e também o trabalho, enfim, dos escolásticos, dos padres, enfim, da igreja, de uma forma mais ampla, né? E ele entende que algumas coisas nós podemos comprovar através da razão, ou seja, através de provas racionais, por exemplo, questões físicas e tal, e isso pode ser harmonizado com provas que decorrem de um ato de fé. E aqui no São Tomás de Aquino, enfim, pode ser considerado, de certa forma, um precursor na defesa de certas ideias de liberdade científica, né? Até que, se a gente parte do pensamento dele para enfim, analisar certos exageros que a Igreja Católica acabou cometendo, por exemplo, ali na época de Galileu, Giordano Bruno, a partir do pensamento dele nós não teríamos incidido nesses excessos, né, que implicaram até na cassação ali e na queima, enfim, de pessoas que pregavam uma verdade diferente da Igreja Católica, né? A partir de São Tomás de Aquino é possível fazer interpretações que harmonizam a liberdade científica e até, enfim, conclusões científicas, descobertas científicas que contrariam certa interpretação da Igreja, sem, enfim, incidirem em consequências mais graves, como, por exemplo, queimar cientistas que pensam de forma diferente, né? São Tomás de Aquino vai defender ali que algumas passagens bíblicas devem ser interpretadas de forma metafórica e não literal, né? Sempre buscando, enfim, coincidir, harmonizar, na verdade, conclusões que que são atingidas a partir de um estudo científico e também questões, enfim, que nós temos que acreditar a partir de um ponto de vista dogmático, a partir de um ponto de vista teológico. Pois bem, vamos tentar entender um pouquinho melhor o que isso quer dizer no pensamento de São Tomás. Coloco para vocês aqui que São Tomás de Aquino vai defender cultivar a ciência com toda a liberdade, desde que não contrariasse princípios, enfim, a ciência não declarasse princípios da fé e se declarasse infalível.
Ou seja, ele defende a possibilidade de que a ciência pode errar. E de fato, nós sabemos hoje, século XXI, que a ciência cometeu muitos erros ao longo da história. A física aristotélica se comprovou errada em vários aspectos, a física newtoniana também não tem o mesmo alcance universal, e talvez seja questão de tempo de nós pegarmos algumas coisas que nós tomamos como verdades hoje e passamos a considerar, enfim, como falsidades ou de forma mais restritiva nos próximos séculos, né? É próprio do trabalho da ciência ela evoluir a partir de conjecturas e refutações, né? Isso citando ali Karl Popper, para mencionarmos essa questão do progresso da ciência. E aqui São Tomás vai falar, olha, nós devemos, sim, buscar avançar a ciência e certos dogmas religiosos não podem ser considerados como óbice a esse progresso, a esse trabalho. E nós podemos, enfim, até defender, e devemos, na verdade, defender todo um trabalho do cientista feito de forma livre, de forma plena, sem se preocupar, enfim, em ter algumas conclusões desarmônicas em relação a determinadas questões teológicas, né? A ciência, a igreja, na verdade, não pode limitar o avanço da ciência, né? Claro, tem algumas questões um pouquinho mais polêmicas que nós poderíamos entrar, mas aqui no contexto de São Tomás, essa é a defesa que ele faz. E eu trago essa questão porque ela é interessante para nós comentarmos uma divergência que ele teve com um autor chamado Singer de Brabante, né? Pessoa famosa ali no século XIII, e ele fez uma coisa um tanto errada, um tanto equivocada, e que gerou bastante divergência no contexto ali tomista, né? No contexto, enfim, que São Tomás escreveu, né? Diz a lenda, dizem os biógrafos, na verdade, que São Tomás ficou fora de si, ficou irritado 2 vezes em sua vida. A primeira vez foi um episódio que ele foi sequestrado pelos seus irmãos e levado à tentação ali, né? E a segunda vez foi quando Singer de Brabante fez uma coisa muito grave. E qualquer um de nós ficaria incomodado nessa situação, né? O que o Singer de Brabante fez? Colocou palavras na boca de São Tomás. Fazendo uma leve reformulação dessa primeira ideia que eu coloquei para vocês, Singer de Brabante falou o seguinte, né? Citando a autoridade de São Tomás, que já era conhecida, reconhecida, enfim, em vida dele, né? Ele falou, né? A igreja tem que ser correta teologicamente, mas pode errar cientificamente. E essa afirmação parece um pouquinho até idêntica com a afirmação anterior, né? A afirmação que coloquei aqui para vocês na primeira linha, né? Citando ali a autoridade daquilo, que defendia cultivar a ciência com toda a liberdade, desde que não contrariasse princípios e se declarasse infalível. E Singer de Brabante, parafraseando esse entendimento de São Tomás, falou, né? A igreja tem que ser correta teologicamente, e agora a palavra pesada aqui, né? Que incomodou muito São Tomás, mas pode errar cientificamente. Diz a lenda que o Singer de Brabante falou essa declaração, né? Usando a autoridade de São Tomás Aquino, dentro de uma ocasião social, tal, né? E daí foi aquele momento, assim, que imagina uma festa, tal, né? Daí todo mundo ficou em silêncio, ouviu-se um barulho de copos caindo e São Tomás ali ficou, tipo, fora de si com essa afirmação, né? E ele ficou realmente ali, até que no primeiro momento ele não conseguiu expressar exatamente aquilo que ele quis dizer, mas depois, escrevendo, desdobrou, analisou, enfim, a argumentação que ele queria deduzir. O problema principal dessa afirmação é que a igreja tem que ser correta teologicamente, mas pode errar cientificamente. O grande problema que vai aparecer ali e que é desarmônico com a primeira proposição que eu coloquei para vocês é que acabam se criando 2 verdades. Uma verdade teológica e uma verdade científica, de forma que eu teria, enfim, uma verdade da igreja e uma verdade da ciência. E não, São Tomás Aquino não quer fazer isso, ele não defende isso e não é por esse lado que o raciocínio dele vai. O que ele vai defender é que fé e razão, ciência e teologia devem caminhar de mãos juntas. Claro, ele vai entender e defender que a fé é mais elevada que a razão. Mesmo assim, eles não vão ter, digamos assim, desarmonias, conflitos, de forma que uma vai defender uma coisa e a outra vai defender outra. Se elas estão levando em conclusões diferentes, é porque há necessidade de harmonizar em algum aspecto do raciocínio.
há necessidade de revisar certa leitura bíblica e talvez fazê-la de forma metafórica, ou talvez, enfim, apurar melhor determinada comprovação científica a respeito de algum objeto. Dessa afirmação do Singer de Brabant, desse cara, a igreja tem que ser correta teologicamente, mas pode errar cientificamente, não tem nada de tomista. É, na verdade, antitomista, né? Nós não vamos ter duas verdades no pensamento de São Tomás Aquino. Vamos sim querer coincidir provas racionais e provas teológicas, né? Sempre que eu trago essa discussão de ciência e igreja, num contexto acadêmico, no contexto de sala de aula, os alunos gostam de me perguntar, né? Tá, mas professor, não tem algum exemplo de que nós podemos fazer de como podemos fazer essa harmonização? Está meio abstrato, será que não tem como exemplificar? Óbvio que tem. E a melhor forma de nós trazermos um exemplo em relação a isso é através de uma tese tomista bem forte, bem impactante, né? Que ele fala ali de 5 provas da existência de Deus. São Tomás vai defender ali que nós podemos comprovar a existência de Deus através de um argumento de um primeiro motor imóvel, através de um argumento de uma primeira causa eficiente, de um argumento cosmológico, um argumento que vai envolver graus de perfeição e também um governo supremo. As primeiras questões da Suma de Teologia são dedicadas em investigar essa questão, de tratar, enfim, esse aspecto ali sobre como provar racionalmente a existência de Deus. Para São Tomás, Deus não vai ser objeto apenas de crenças. Não, nós podemos provar racionalmente. E um autor, um professor, na verdade, que faz muito bem isso, e até não faz sentido, considerando que estamos no YouTube, eu tentar replicar esses argumentos, é um tal de Orlando Fedeli. Ele tem alguns vídeos, basta digitar aí Orlando Fedeli, 5 vias para provar a existência de Deus, que vocês vão encontrar algumas palestras desse velhinho simpático, em que ele explica com toda a propriedade, passo a passo do raciocínio tomista. E daí, em vez de eu explicar, enfim, até que não é um ponto principal dessa minha exposição, recomendo que vocês vejam o material, alguma palestra, alguma aula do Orlando Fedeli como um material complementar para nós compreendermos esse ponto. Mas aqui nós temos um ponto bem forte que comprova essa proposição de que, para São Tomás, fé e razão são complementares. Deus, para São Tomás, não é apenas um objeto de fé. Eu não preciso de fé para acreditar em Deus. Se nós procedermos de forma racional, nós chegaremos a uma conclusão inevitável de que Deus existe. Por isso, faço aqui, enfim, uma indicação do trabalho do Orlando Fedeli. Superadas essas questões introdutórias, agora eu quero chegar para vocês, enfim, nas questões que envolvem o Tratado da Lei. O Tratado da Lei, de forma especial, que vai ser objeto de estudo para nós juristas que queremos, enfim, ter uma leitura tomista a respeito de certas questões de filosofia do direito. O Tratado da Lei vai aparecer para nós na primeira sessão da segunda parte da Suma de Teologia, né? Em especial nas questões 90 a 97. Apesar das questões de direito estarem concentradas nessa parte, elas vão aparecer também dispersas, de forma complementar, enfim, em outras partes da Suma de Teologia e também em outras obras de São Tomás Aquino vai ter ali a referência. E um primeiro conceito que eu quero trazer para vocês, antes de adentrarmos a leitura de fato do Tratado da Lei, é que a Suma de Teologia, entre aspas, é como se fosse uma catedral. Ela faz parte de um todo maior. De forma que, quando nós visitamos uma catedral, nós temos que ter em mente toda uma arquitetura em que cada uma das partes vai integrar, né? O que nós faremos aqui é basicamente visitar de fora uma ala dessa catedral. Mas para nós termos a melhor compreensão possível em respeito do Tratado da Lei, seria necessário compreender toda a Suma Teológica. Mas claro, nós não é propriamente esse o objetivo dessa nossa visita inicial. Mas eu quero que vocês guardem que, em visitas futuras a essa catedral, que é a Suma Teológica, em que cada peça conversa com outra, né? E de fato, para nós termos uma melhor compreensão de algumas questões do Tratado da Lei, nós devemos compreender outras partes, enfim, da Suma. Mesmo assim, enfim, guardem que esse é o meu primeiro olhar.
e que uma compreensão mais aprofundada demandaria, enfim, uma leitura de toda a Suma Teológica. E na parte do direito, um aspecto importante que eu quero mencionar para vocês, né, é que ele vai dialogar com autoridades de várias naturezas. Quando eu digo autoridades de várias naturezas, considerem autoridades gregas. Toda hora ele vai citar Aristóteles como o filósofo, né? Vez ou outra menciona Platão. Vai também dialogar com jurisconsultos romanos, os autores mais importantes do direito romano, o Piano, Celsus, vez ou outra, vai aparecer ali como uma referência direta no pensamento de São Tomás. Ele também vai citar a Bíblia, Velho e Novo Testamento, ali com autoridades, enfim, em relação a uma construção teológica que repercute na criação do direito, ele vai frequentemente dialogar. E também uma quarta autoridade, um quarto grupo de autoridade que frequentemente ele cita, são os autores da patrística, né? Em especial Santo Agostinho. Uma leitura equivocada que às vezes o pessoal faz a respeito de São Tomás de Aquino é que ele considera única e exclusivamente a posição das autoridades e que as autoridades que mais pesam, que têm mais impacto, enfim, que há mais pessoas concordando com certa opinião, é o que vai prevalecer. Não, na verdade não é nada disso. Ele vai ver quais são as opiniões mais relevantes em relação ao debate, vai considerar essas opiniões para construir a sua resposta de uma forma racional, né? Daí, quando nós falamos de autoridades, queremos ter em mente aqui, né, essas quatro autoridades que eu mencionei para vocês: juristas gregos, Bíblia, juristas romanos, enfim, e autores da patrística, como aquelas opiniões mais relevantes para a construção de um debate racional, de uma disputácio em torno de uma questão, né? Daí, enfim, essa é a primeira questão que eu chamo a atenção para vocês. E daí não tem, se vocês virem em algum lugar e de fato há algumas referências que fazem, falando que São Tomás vai, entre aspas, pesar autoridades, isso é falso. Ele vai fazer um embate do melhor argumento e, para selecionar os melhores argumentos, obviamente, vai considerar ali os autores de maior prestígio, né? E uma penúltima questão, na verdade, que eu trago, antes, né, de entrarmos na leitura da Suma, diz respeito ao público-alvo que ele vai considerar, o público-alvo que ele escreveu, o seu tratado da lei, né? O público-alvo dele, na verdade, são estudantes de teologia. Não são propriamente juristas, não são propriamente, enfim, pessoas que querem se dedicar ao estudo da lei. Mesmo assim, nós temos ali no Tratado da Lei uma parte que pode ser compreendida de uma forma diferenciada por nós, juristas, enfim, ou quem tem um interesse na filosofia do direito, né? O pensamento de São Tomás de Aquino não vai ser confinado a um âmbito de uma disciplina, quer seja teologia, quer seja filosofia ou quer seja direito, né? Mas digo a vocês que no primeiro momento ele foi escrito para estudantes de teologia do século XIII. Mesmo assim, enfim, a galera naquele período tinha uma compreensão mais ampla e que precisavam, enfim, o domínio de outros saberes, né? Mas, considerando que esse era o público-alvo dele, nós conseguimos compreender por que certas passagens acabam, por vezes, sendo bem difíceis e bem complicadas na compreensão, né? E conforme nós formos analisar aqui a leitura de São Tomás, no seu conteúdo, enfim, nós vamos ver a dificuldade que é ler a Suma de Teologia. Não é à toa que o último ponto que eu trago para vocês aqui diz respeito sobre a recepção desse pensamento, dessa leitura, enfim, dessa contribuição de São Tomás no pensamento moderno. Fato é, autores modernos não leram São Tomás de Aquino. Quando a gente pega ali filósofos modernos que até invocam uma ideia de direito natural, a conclusão que eu defendo para vocês é que eles não leram ou leram de forma incompleta e equivocada o pensamento de São Tomás de Aquino. Não é à toa quando a gente chega em autores contemporâneos, Hans Kelsen, por exemplo, dentro do positivismo jurídico, a leitura que eles têm a respeito de São Tomás de Aquino e do direito natural é bem precária, bem incompleta, bem equivocada em vários aspectos, né? Enfim, nós não vamos fazer que nem esses autores modernos, filósofos modernos, sim, estamos mencionando, e não vamos fazer que nem alguns positivistas contemporâneos que falam que o direito natural é uma teoria superada. Vamos fazer o trabalho intelectual honesto
que é abrir a Suma de Teologia e entender como lê-la e fazer uma leitura honesta a respeito de suas proposições. E depois que a gente entender o que Santo Tomás de Aquino defende, é que nós faremos um juízo se é uma coisa superada ou não. Pessoal, vou inserir uma parte nesse primeiro vídeo e vamos agora abrir, na sequência, no próximo vídeo, a Suma de Teologia para fazermos uma leitura a respeito do conteúdo delas, tá bom? Pessoal, até a próxima!